Abra a tua Bíblia no livro de Números, lá no início da sua Bíblia. Números, capítulo 14. Seguindo em nossa série, hoje nós iremos falar sobre o medo. Para os nossos visitantes que de repente não estão familiarizados, nós estamos numa série chamada Aflições da Alma. Já tratamos de assuntos importantes aqui como angústia, culpa, solidão, tribulação, depressão. E essa série está toda disponível no YouTube, na nossa página do YouTube, no nosso canal no YouTube. Se quiser depois ter acesso a essa série, tem sido edificante. Hoje iremos falar sobre o medo. Para isso vamos usar o texto de Números, capítulo 14. Eu vou ler somente o versículo 1 e 2, mas nós iremos fazer uma exposição mais panorâmica do capítulo 13 e do capítulo 14. Diz assim, Números 14, versículo 1 e 2. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez aqui nessa manhã nós lemos uma porção das Sagradas Escrituras. Agora nós carecemos que o Espírito Santo nos ilumine, para que consigamos entender a Tua palavra revelada, Pai, a Tua vontade revelada. Que não haja empecilhos, impedimentos, para que a Tua igreja seja mais uma vez edificada e o Teu nome mais uma vez exaltado aqui entre nós, através da exposição da Tua santa palavra. Carecemos que o Senhor fale conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto que acabamos de ler narra o início de uma grande crise no povo hebreu. O povo, numa história que a maioria dos irmãos estão bem familiarizados, o povo estava sob liderança de Moisés, já tinha atravessado o deserto, pelo menos a parte que lhes cabia atravessar, e eles chegaram num lugar chamado Cádiz Barneia, já de frente para a terra prometida. Eles estavam de frente para o lugar da promessa, para a terra que o Senhor prometeu a Abraão. A peregrinação, saindo do Egito até Cádiz Barneia, não foi tão longa assim. Em poucas semanas chegaram a esse lugar. Em poucas semanas eles estavam de frente à realização da sua grande promessa, do seu grande objetivo. Foi uma viagem relativamente curta, porém uma viagem repleta de manifestações sobrenaturais de Deus. Deus se fez presente ao longo de toda a viagem. Desde a forma milagrosa que Ele arrancou o seu povo do Egito, até passando por grandes livramentos, Deus agiu com mão forte em prol do seu povo, em prol dos seus filhos. Em nenhum outro momento da história se tem registrado tantos milagres como aconteceu no deserto nesse pequeno período. Jamais se ouviu falar novamente de mar se abrindo. Jamais se ouviu falar das pragas que assolaram o Egito. Jamais se ouviu falar de água brotando da rocha. Jamais se ouviu falar dos milagres, de pão caindo do céu, todo dia pela manhã. Jamais se ouviu falar nisso. Os milagres que aconteceram nesse período do povo foram milagres que não foram replicados jamais. Deus operou de forma grande. Porém, irmãos, no momento de entrarem na terra prometida, no momento de darem o primeiro passo na terra que o Senhor os deu, iniciou uma grande crise, uma grande desavença que não apenas
os impediu de entrarem na terra prometida, mas condenou o povo a mais 40 anos de peregrinação. Eles estavam às portas da Terra Santa. Eles estavam a um passo de pisar na terra que o Senhor garantiu. Mas pelo que aconteceu aqui em Cades Barneia, eles foram condenados a mais 40 anos de deserto. O que aconteceu nesse ponto da peregrinação foi tão grave que o Senhor prometeu que não apenas eles iriam peregrinar por mais 40 anos, mas o Senhor prometeu que aquela geração não entraria em Canaã. O Senhor condenou aquele povo, toda aquela geração de hebreus, a não pisarem na terra prometida. Em outras palavras, quem saiu do Egito não entraria em Canaã, com raríssimas exceções. Entraria em Canaã uma geração que nascesse no deserto. Somente quem nasceu no deserto teria o privilégio de entrar na terra prometida. E os irmãos sabem o que os impediu de avançar? Os irmãos têm ideia do que aconteceu aqui em Cades Barneia, que os condenou a mais 40 anos de caminhada. Os irmãos sabem o que foi forte o suficiente, que fez com que o Senhor condenasse aquela geração a morrer no deserto, sem pisar na terra prometida? Foi o medo. O medo mudou a história do povo. O medo, irmãos, moldou negativamente a história do povo de Deus. O mesmo povo que suportou e venceu a terrível escravidão, venceu pela graça de Deus. O mesmo povo que venceu momentos de fome, de sede, o mesmo povo que foi testemunha ocular de Deus manifestando milagres assombrosos na história, esse mesmo povo foi vencido por um gigante chamado medo. Somente isso. Toda essa história teve início no capítulo 13. Quando estavam de frente à terra prometida, o Senhor ordenou que Moisés enviasse 12 homens, 12 espiões, ou na linguagem bíblica, espias, para conhecerem a terra, para reconhecerem a terra. 12 homens, então, passaram 40 dias dentro de Canaã, percorrendo Canaã, conhecendo os seus desafios, conhecendo suas belezas, conhecendo suas fortificações, conhecendo os seus exércitos, conhecendo o seu povo. Ao cabo de 40 dias, esses 12 homens voltaram para Cades Barneia. Voltaram com um relatório. E junto com esse relatório, eles trouxeram um enorme cacho de uva. Um cacho de uva tão grande que era necessário 2 homens para carregá-lo. Esse cacho de uva imenso era a prova de que a terra de fato era muito boa. Vocês lembram das suas aulas de história, quando Cabral chegou aqui no Brasil? Se eu não me engano, foi Pero Vaz de Caminha que escreveu uma carta para o rei de Portugal, né? Fazendo um relatório sobre a terra. O que ele escreveu? De fato, essa terra é boa, é terra que plantando tudo dá. É a frase utilizada por Pero Vaz de Caminha. Os espias tinham esse mesmo relatório. De fato, a terra era muito boa. De fato, nós vamos colher coisas grandiosas aqui em Canaã. Mas também, eles disseram que a terra era extremamente perigosa. Aí você volta a sua Bíblia para o capítulo 13. No versículo 27 e 28 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, o cacho da uva, né? Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Irmãos, os filhos de Anak eram os anaquins, chamados de gigantes, não tanto pela estatura física, mas também pela estatura física, mas mais por serem homens fortes, guerreiros e cruéis. Quando os espias estavam prestando esse relatório pessimista,
Um homem chamado Caleb tentou interromper aquele relatório e tentou convencer o povo a entrarem em Canaã, mas ninguém deu ouvido a Caleb. Versículo 31 aqui do capítulo 13. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal, né? Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Olha o relatório. A terra é boa, de fato, plantando tudo dá. É terra que mana leite e mel, mas é uma terra terrível. Um relatório tão pessimista que nem condiz com a realidade. Eles disseram que era uma terra que devorava os próprios moradores, que todas as cidades eram fortificadas. Imagina Israel, ex-escravos, nem um exército tinha formado, não tinha exército, não tinha arma, tinha nada para guerrear. E pior, os filhos de Anak, no relatório eles dizem que todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Obviamente não eram, mas eles fizeram um relatório muito pessimista, o que desanimou o povo. Segundo eles, o povo de Deus, o povo hebreu, eram como gafanhotos na frente daqueles gigantes. O resultado foi que o medo dominou todo o povo, mas dominou o povo ao ponto de perderem a esperança. O texto que lemos hoje, Números 14, versículo 1, nos mostra o exato momento em que o povo foi tomado pelo apavoramento devido a esse relatório tão pessimista. O resultado é esse. Agora no capítulo 14, no versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação. Olha aqui para mim, congregação é o povo inteiro. Congregação não são somente os líderes, nem havia essa designação ainda. Congregação aqui é toda a nação. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Pense nisso. Na língua original, o verbo gritar e chorar é carregado de intensidade. Não é apenas gritar e chorar, mas é gritar intensamente e chorar também intensamente, como o texto diz, a noite toda. É muito difícil a gente idealizar essa cena, mas tentem pensar em uma multidão de milhares e milhares de pessoas, talvez milhões, talvez de 1 a 2 milhões de pessoas, uma multidão de todas as idades, todo tipo de gente, gritando em uma só voz, gritando ao mesmo tempo e chorando compulsivamente uma noite inteira. Consegue imaginar essa cena? 1 milhão de pessoas gritando, 1 milhão de pessoas chorando descontroladamente por toda uma noite. Isso tudo resultado do medo. O medo que escalou para um tipo de apavoramento coletivo. Que tristeza. E como o medo não é um bom conselheiro, dizem que nós somos capazes de fazer coisas incríveis com medo, boas e ruins. De uma hora para outra, o medo fomentou uma grande rebelião no meio do povo de Deus. Eles se rebelaram contra os servos de Deus e depois houve uma rebelião contra o próprio Deus. O medo transformou aquele momento que deveria ser um momento de alegria, irmãos, a conclusão de uma pequena peregrinação. Enfim, eles estavam diante da terra que o Senhor prometeu, mas o medo transformou aquele momento que deveria ser um momento de alegria, de um momento de realizações. O medo transformou em um momento de apavoramento,
de choro e de rebelião. Primeiro vejamos a rebelião deles contra os servos de Deus, no versículo 2, aqui do capítulo 14. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Irmãos, Moisés e Arão eram os líderes do povo. É verdade que eles eram líderes imperfeitos, mas eles foram escolhidos por Deus para aquele serviço. O povo se levantou contra Moisés e Arão, e isso é gravíssimo. Preste atenção aqui em mim. Nós temos dificuldade de entender a gravidade desse ato, porque no meio evangélico o conceito de liderança cristã já foi contaminado há muito tempo. Como o conceito de liderança cristã na nossa mente já foi contaminado há muito tempo, a gente relativiza o que é uma rebelião. Infelizmente, eu vou explicar para os irmãos o seguinte: infelizmente, muitas de nossas igrejas elevaram seus líderes à posição de homens inquestionáveis, como se fossem infalíveis. Ai daqueles que criticarem o ungido de Deus, é o que dizem por aí, não é verdade? O conceito de liderança em muitas igrejas é cheio de glamour, apenas cheio de autoridade. É um tipo de autoridade inquestionável, um tipo de autoridade como se fosse um semideus. Um holofote é jogado em cima do líder, e ele tem várias vantagens por ser líder, vantagens financeiras, vantagens de decisão, adquire ou exercita a sua liderança como um ditador. Esse é o conceito de liderança da maioria das igrejas. Há um glamour entre os líderes. Há uma aura diferente entre os líderes. Mas a visão bíblica de liderança não é essa. Biblicamente, irmãos, os líderes da igreja são os primeiros e os maiores servos dos irmãos. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. No reino de Deus, liderar é servir. Liderar é se doar. Liderança requer, não é glamour, é disposição para o sofrimento. É esse o conceito de liderança que nós exercemos nesse lugar, e os irmãos são testemunhas disso. Por isso, nós entendemos que nossos líderes são dádivas de Deus, são presentes de Deus para o nosso bem, para nos servir, e não para que nós os sirvamos. Não é assim que acontece? Normalmente, o que é um líder de igreja? Aquele homem que é servido pela congregação. Está errado. Biblicamente, o líder da igreja é aquele que serve todos os irmãos. Nós entendemos a liderança como sendo um presente de Deus para a nossa vida, uma bênção de Deus para a nossa vida. É triste o que se faz hoje em dia. O reverendo Dilvan contou que lá no Maranhão, aqui não acontece isso não, carioca é mais sério, né? Mas lá no Maranhão, algumas igrejas têm o hábito de fazer o dia de honrar o pastor. É um dia que faz uma celebração. Vocês estão rindo, né? É mais ou menos isso lá, né? Dia, nem é no Maranhão, né? Dia de honrar o pastor. Dilvan conta, Dilvan missionário, plantador, está lá na luta. Ele conta que no dia de honrar um pastor, tem pastor que volta para casa de Hilux. Eu falei para ele, a ideia é até boa, eu até gostei, não sei porquê. Até gostei. Só não é bíblico esse negócio. Os grandes problemas, os grandes desvios doutrinários, inclusive essa guerra, se pode ou não pode ordenar mulher, quem pode ou não pode ser pastor, se dá, porque na concepção deles, liderança é glamour, é honra, é glória. Enquanto que biblicamente liderança é serviço, é doação, é sofrimento. Os líderes que o Senhor nos deu são instrumentos de Deus para o nosso amparo, o nosso auxílio, o nosso suporte. Mas pastor, e se o líder for um mau líder? Você é livre para trocar de liderança a hora que você precisar.
Mas pense aqui no texto agora. A liderança de Moisés era um presente de Deus para esse povo. Ele aceitou o chamado, irmãos, para uma missão que não tinha glamour nenhum, não tinha vantagem financeira nenhuma. O que é a missão que ele aceitou? Apenas lhe dava trabalho, trabalho, trabalho. Lágrimas, lágrimas e lágrimas. Sofrimento, sofrimento e sofrimento. Ou como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7,5, lutas por fora e temores por dentro. É a realidade de um verdadeiro servo de Deus. Esse era o retrato da liderança de Moisés. Mas o povo, dominado pelo medo, levantou-se contra esse presente de Deus, essa dádiva divina. Em segundo lugar, o mesmo medo levou o povo a uma rebelião contra Deus. Se rebelar-se contra o servo de Deus já é algo condenável, imagine uma rebelião contra o Senhor, irmãos. Foi isso que eles fizeram no versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? O medo os cegou de tal forma que a conclusão que eles chegaram foi que Deus falhou em seus planos. Você já teve essa impressão? Já teve essa impressão? Não é possível. Deus errou. Não era aqui. Não era assim. Eles chegaram a essa conclusão quando eles consideravam o terrível desafio que tinham pela frente, porque na cabeça deles era o seguinte: espera aí, nós já passamos o pior, nós já passamos pela escravidão, nós já atravessamos esse deserto, fome e seca, fome e sede, o tempo todo o Senhor providenciou, o pior nós passamos. Na cabeça deles, chegar em Canaã era aquele tipo de bênção que só vinha com boas notícias, era só chegar e adquirir a terra. Mas quando eles chegaram em Canaã, haviam 7 povos habitando em Canaã, um pior do que o outro. Eles teriam que batalhar, guerrear, 8 anos de guerra, para poder adquirir em Canaã. Não fechava, não faz sentido. Se Deus disse que vai me dar, é porque Ele vai me dar. Não é assim que a gente pensa? Ó, eu vou te dar. Então a gente pensa que Deus vai chegar assim e entregar em nossas mãos. Nunca foi assim. Todo relato bíblico é o seguinte: ó, vai que a vitória é sua, mas precisa o quê? Precisa batalhar. A guerra era garantida. A vitória era garantida, mas a guerra também era garantida. Mas o povo não entendeu isso. Eles concluíram que Deus errou em conduzi-lo até aquele local. O medo, irmãos, fez o povo duvidar da capacidade de Deus de reger a história. Com a gente é assim também? O medo fez o povo esquecer que o caminho de Deus é perfeito. O medo fez o povo esquecer que Deus é bom e Ele sempre sabe o que faz. O medo cegou suas vistas. O medo fez o povo esquecer tudo o que Deus já tinha feito nos últimos tempos. Rapaz, a gente pensa o seguinte: se fôssemos nós, que fôssemos testemunhas de tudo que aconteceu lá no Egito, nós íamos ter uma fé inabalável agora. Pão caindo do céu todo dia pela manhã, água brotando da rocha. Mas nada disso adianta. Nenhuma experiência sobrenatural que você teve adianta na hora do medo. O medo cega o entendimento e tampa a nossa visão e apaga a nossa memória. Essa rebelião, irmãos, movida pelo medo, se estabeleceu definitivamente no versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Há mais doutrina da queda nessa única frase do que na maioria das pregações atuais. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Em uma única frase, o que eles estavam afirmando era o seguinte: desprezamos o servo que o Senhor providenciou, desprezamos o caminho que o Senhor escolheu, desprezamos a palavra que o Senhor falou, desprezamos a libertação que o Senhor nos deu, desprezamos a promessa que o Senhor nos fez e, por fim, desprezamos o próprio Senhor. Tudo isso está contido em uma simples frase: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Que tristeza.
O texto segue dizendo que Moisés e Arão e alguns outros fiéis não puderam fazer nada senão lamentar aquele momento. Eles lamentaram diante de Deus. O versículo 5 diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Cair sobre o rosto é o mesmo que lançar-se no chão com o rosto em terra. É a mesma coisa. Cair sobre o rosto, lançar-se ao chão, era um ato comum diante da glória de Deus, da manifestação do Senhor. Preste atenção aqui, ninguém ficava de pé diante da manifestação da presença de Deus. Todos os santos homens de Deus, quando tinham a visão do Senhor, caíam no chão, com o rosto em terra. Então, o mais provável, irmãos, foi que Moisés e Arão ficaram tão perplexos com a atitude de rebelião do povo, que eles tinham certeza que Deus não ficaria assistindo passivamente aquela loucura. Moisés e Arão, que só se prostravam, só jogavam o rosto em terra, diante da manifestação da glória de Deus, eles perceberam que Deus ia se manifestar naquele momento, que era impossível o povo ser tão rebelde, pecar de forma tão absurda, e Deus permanecer passível a isso. Moisés e Arão sabiam que Deus se manifestaria pessoalmente, porque Deus zela pelo seu próprio nome. Eles sabiam que o Senhor desceria pessoalmente para disciplinar aquele povo, e foi exatamente isso que aconteceu. Pois mesmo depois de exortados por Josué e Calebe, o povo não se arrependeu. Então Deus visitou Israel naquele dia. Pula para o versículo 10 até o versículo 12, diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Olha a resolução de Deus: com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti, Moisés, um povo maior e mais forte do que esse. Queridos, esse episódio termina assim, tom fúnebre. Tom fúnebre. Moisés, cumprindo a missão de um líder servo, ainda intercedeu pelo povo. Mas o Senhor garantiu que todos aqueles que temeram entrar em Canaã naquele dia, jamais entraria. Todos aqueles que tiveram medo de pisar em Canaã, jamais teria outra oportunidade de pisar em Canaã. Isso tudo, irmãos, por causa do medo. Teve morte, teve disciplina, teve ira do Senhor acesa, porque os homens temeram, tiveram medo. O medo por si só não é justificativa para nada. Estamos vendo isso. Quando a gente que conhece o contexto, a gente sabe, eles tiveram sérias razões para sentirem medo. Eu e você temeríamos também no lugar deles. Um povo fraco, fragilizado, sem experiência com guerra, diante de uma região tomada de bárbaros. O que se fazia em Canaã não era replicado em lugar nenhum do mundo, possivelmente. Em Canaã habitava povos que ofereciam os próprios filhos em sacrifícios para seus deuses. Um povo bárbaro. Eu teria medo também. E você teria medo também. Mas, irmãos, nós precisamos entender que o medo é uma das marcas distintivas de nossa humanidade caída, do pecado. A existência do medo na humanidade é a prova de que algo deu errado. O medo não existia, preste atenção, o medo não existia até o pecado entrar em nossa história. O medo é mais uma das mazelas que o pecado nos impôs.
Tem gente, inclusive, que consegue identificar um lado bom do medo. Especialistas dizem que é o medo que faz com que você não entre em grandes furadas. É o medo de tomar choque que te leva a não botar o dedo na tomada. É o medo de não ser mordido que faz você não entrar na jaula do leão. Eu não sei se é medo. Eu não sei se isso é medo. Eu não sei. Coerência, racionalidade. Porque antes do pecado não havia medo. O medo foi a primeira emoção negativa que Adão confessou sentir. Não foi a primeira reação, não foi a primeira emoção que nós encontramos na Bíblia depois do pecado, mas foi a primeira emoção negativa que Adão confessou. Depois que o primeiro casal pecou, o Senhor os procurou no jardim. E qual foi a resposta de Adão? Gênesis 3:10 diz assim: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão teve medo da presença de Deus. A mesma presença que lhe trazia alegria até o dia anterior. Trazia refrigério, contentamento. Agora a presença de Deus gerava medo em Adão. O medo, irmãos, é o grande mal que se originou no Éden. E de lá para cá vem fazendo vítimas por toda a história. Desfazendo sonhos, paralisando vidas e até mesmo provocando tragédias. E se você já foi ou ainda é atingido pelo medo, saiba que você está em excelente companhia. Todos os homens de Deus da história, os maiores, em algum momento sentiram medo também. Abraão, que é o nosso pai na fé, teve medo. E por ter medo, ele mentiu que Sara era sua esposa, falou que Sara era sua irmã quando ele chegou no Egito. Jacó teve medo de reencontrar o seu irmão Esaú. Eu também teria. Jacó passou a perna em Esaú anos e anos antes, e agora iria reencontrá-lo. Moisés teve medo de voltar ao Egito para libertar o povo. Ele saiu de lá fugido, como um assassino, e ele sabia que não tinha habilidade nenhuma para ser o libertador. Davi teve medo por várias vezes de ser morto por Saul. Abacuque teve medo do castigo que a nação sofreria. Maria teve medo quando o anjo apareceu para ela. O texto diz que Maria ficou perturbada quando o anjo apareceu para lhe dar a notícia do Salvador. Os discípulos de Jesus morreram de medo quando uma tempestade os apanhou em alto mar. Pedro teve medo de ser reconhecido como discípulo de Jesus, enquanto Jesus era chicoteado na casa do sumo sacerdote. Enfim, queridos, na história da humanidade, somente Jesus jamais sentiu medo. Há pouco tempo, no site da nossa convenção, teve uma publicação, um artigo afirmando que até Jesus sentiu medo. Que equívoco. Jesus jamais sentiu medo. Todos nós, por vezes, somos aterrorizados, sim. É possível que você esteja nesse momento lutando de alguma forma com temores. Esteja atemorizado por alguma coisa. E o problema, queridos, é que há muitas pessoas sendo conduzidas ou conduzindo a sua história baseada no medo. Há muitas pessoas com medo do futuro, por exemplo. Você tem medo do futuro? Incertezas econômicas, instabilidade política, geram medo constante. Medo de ficar desempregado, medo de não conseguir pagar as contas, medo de ir à falência. Outros têm medo de um novo relacionamento. De repente já teve relacionamentos difíceis. Há os que temem assumir um compromisso sério. Tem gente que tem medo de compromisso. Outros têm medo de se expor, ou expor a própria vida. Por isso evita a comunhão, evita relacionamentos. Uns têm medo de casar. Outros têm medo de permanecer solteiro. Alguns têm medo que descubram suas fragilidades, suas limitações.
aqueles que têm medo de falharem como pai, como mãe. Outros têm medo de doença, de laudo, de diagnóstico. Tem gente com medo de mudança. Outros têm medo de não alcançar o seu objetivo profissional ou de construir um lar da forma que deseja. Tem gente que paralisa ante a violência desse mundo. Tem gente com medo da violência. Tem gente com medo da maldade dos homens. E muitas outras manifestações de medo que em si não é pecado. Compreenda o seguinte, irmãos, não há pecado algum em nos preocuparmos em alguma medida com as questões dessa vida. Não há pecado algum. Não há pecado algum e a gente ter um nível de coerência, um nível de preocupação mesmo, e procurar, de repente, um lugar mais seguro, um trabalho mais estável, um relacionamento mais tranquilo. Enfim, o problema não é a preocupação, e pior, ou mais, o problema não é o medo em si. O problema grave é quando essa preocupação ou esse medo nos paralisa, nos consome, para a nossa vida. Nos faz não apenas parar a caminhada, mas andar para trás. Quantas pessoas com suas vidas paralisadas por causa do medo, exatamente da forma que aconteceu com o povo hebreu em Cádiz Barneia. A mesma coisa. Quem conhece bem o Senhor não é dominado pelo medo, mesmo diante os maiores desafios da vida. Irmãos, por favor, não me entendam mal, sentir medo não é o problema é não confiar no Senhor na hora do medo. Eu não quero que você saia daqui com peso na consciência, porque o pastor te acusou de pecado pelo fato de você sentir medo. Você tem medo? Eu tenho medo de muitas coisas também. Não somos nós que escolhemos sentir medo ou não, mas o que nós faremos com esse medo é que pode sim configurar um pecado, e um pecado grave. Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 56. Salmo 56. Vou pedir para você abrir, para você acompanhar essa leitura. Vou aguardar você encontrar. Salmos de número 56. Preste atenção já no cabeçalho desse salmo. É Bíblia Sagrada, é texto inspirado. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos, distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Ou seja, Davi estava preso quando ele compôs esse salmo. Olha aqui para mim. Você, se estivesse preso, você estaria com medo? Ou não? Se você estivesse preso numa prisão, você estaria com medo? Estaria com medo? Você já visitou uma prisão? Já passou perto de uma prisão? Nem perto, né? Você já foi preso? Fala aqui para mim, confessa aqui. Já foi preso por... Davi estava preso. Será que Davi estava com medo? Creio que sim. Eu creio que sim. Olha o que diz o versículo 1 do Salmo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Porque me pode fazer um mortal? Que me pode fazer um mortal? Você prestou atenção aqui no versículo 3, que é a chave desse texto? Em me vindo o temor, ou seja, o temor é uma realidade. O medo é uma realidade.
Davi não está na prisão com aquela mensagem positiva ou positivista, triunfalista, dizendo o seguinte: eu estou aqui, mas tudo posso naquele que me fortalece, eu vou sair daqui a pouco e nada temerei. Não é nada disso. Ele está preso, os seus inimigos fortes lutam contra ele, ele compreende muito bem quem são os seus inimigos, e em determinado momento ele era visitado por temor em seu coração. Mas a sua confissão é completa quando ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. De novo, o problema não é ter medo, o problema é como reagimos na hora do medo. Esse é o problema. Outro texto bíblico, eu vou ler para os irmãos, Salmo 27:1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E um texto clássico sobre confiança, Isaías 41, versículo 10, anote aí, não vou esperar você abrir não, diz assim um texto bíblico, Isaías 41, 10, não temas, é Deus falando, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Na Nova Versão Transformadora, esse texto está mais claro ainda, diz assim, não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Que promessa fabulosa. Promessa essa que Israel esqueceu. Israel, chegando em Cades Barneia e recebendo aquele relatório pessimista, eles deveriam concluir o seguinte: é muito difícil, o inimigo é apavorante, os dias que virão serão dias desafiadores, mas Deus está conosco. Deveria ser essa a conclusão. Peraí, o Deus que destruiu, aniquilou, envergonhou Faraó e seu exército, vai ter dificuldades com filisteus, amorreus, jebuseus? Qual era a dificuldade para Deus? A maior potência da época era o Egito, e Deus ridicularizou o Egito, transformou o Egito em nada. Mas os irmãos lembram que nos textos que nós tratamos sobre depressão, uma característica comum em todos os fatores é que a pessoa perde a capacidade de raciocínio. Ela fica cega completamente. O medo faz exatamente isso conosco. O medo nos impede de olhar a história. Pelo amor de Deus, olha a história. Olha o que Deus fez na história. Olha o que Deus fez na tua história. Não se contentem apenas com o que Deus fez na história de Israel, na história de Abraão, na história de Moisés. O que Deus fez na tua história. Conclua se houve um único momento em que Deus foi insuficiente em tua vida. Houve um único momento de desamparo em sua história. Duvido que houve. Olhe para a sua história e você vai constatar de que ainda, irmãos, ainda que tudo venha a ruir, ainda que o futuro seja assombroso mesmo, Deus está conosco, Deus está do nosso lado. Eu quero partir para a conclusão com algumas aplicações. A primeira aplicação que pode te ajudar a vencer o seu medo é olhar para a eternidade, olhar para frente, olhar para cima. Nossos maiores medos podem ser fruto de uma falha em nossa compreensão da história. Eu vou tentar te explicar melhor isso. A gente olha a história como se fosse esse pequeno tempo que nós passamos aqui no mundo, né? Para quem tem muita sorte ou não, chega a 100 anos, 110 anos, 120 anos. Então tem muitos que limitam a história a esse pequeno tempo, esse pequeno intervalo que nós passamos aqui no mundo, que a Bíblia chama de leve e momentânea tribulação. Mas a nossa história não
acaba por aqui. A nossa compreensão da história não pode ser limitada a essa terra. Precisamos olhar a história em sua completude, em sua eternidade. Toda vez que a gente avaliar o que acontece conosco, devemos ver através da lente da eternidade. Nós vamos descobrir que na eternidade, ainda que seja grande a tragédia que vivemos aqui, em comparado com a eternidade, isso não é nada. Não é nada. Quem deposita toda a esperança aqui nessa terra tem grandes motivos para temer. Mas se você pertence a Cristo, se você acredita que Jesus te comprou na cruz do Calvário, você conseguirá dominar seus maiores medos, pois um filho de Deus acredita que ainda que o mundo exploda, quem pertence ao Senhor viverá com Ele para sempre. Nossos temores são findos, acabam diante da nossa compreensão de que nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos agora. Se você não pertence a Deus, se você não pertence a Cristo, eu concordo contigo, se desespere. Tem sérios motivos para se desesperar. Mas se o Senhor Jesus te comprou com seu sangue, fique tranquilo. No final, vai dar tudo certo. Tudo vai se encaixar. Mas além de dominar nossos medos olhando para a eternidade, podemos vencer nossos medos ainda aqui nessa terra. E preste atenção, o segredo para não ter medo é temer. Parece contraditório, né? Mas é isso mesmo. O segredo para não ter medo é temer. Há um temor. Há um tipo de temor que vence todo medo. Mateus capítulo 10, versículo 28, eu vou ler para os irmãos. Mateus 10, 28. Jesus quem disse essas palavras. Não temas, ou não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Provérbios 11, 27 diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. Olha que maravilha. O que nós aprendemos biblicamente é que nossos medos serão vencidos à medida que crescer o nosso temor a Deus. É deixar de temer os homens, é deixar de temer as circunstâncias dessa vida, é deixar de temer o mundo, a carne, o diabo, a morte, o pecado, e passar a temer somente o Senhor. Temor ao Senhor, ou temer a Deus, não tem nada a ver em ficar apavorado diante do Senhor. Os irmãos compreendem muito bem isso. Temer a Deus, ou temor ao Senhor, não está relacionado a medo pecaminoso. Temor ao Senhor está relacionado à santa reverência, a saber quem Ele é. Veja bem então, à medida que nós conhecermos Deus, à medida que a gente aprimora a nossa compreensão a respeito de Deus, à medida que nós conhecemos melhor o nosso Deus, os nossos medos vão se desfazendo aqui nessa terra. Nós passamos a temer menos homens, maldade, pecado, diabo. Queridos, possivelmente o que falta em sua vida é aumentar, é você aprimorar o seu temor ao Senhor. Ele sim devemos temer. É o temor ao Senhor que vai nos dar força, vigor, para não temermos os homens. Veja bem, quando você estiver em um impasse, em que você tiver que temer homens ou a Deus, e você ignorar o que os homens podem fazer contigo, e olha que podem fazer verdadeiras maldades, e lembrar quem é o Senhor, você terá a força necessária para vencer seus maiores medos. Agora o seguinte, se você não compreende quem é Deus, se para você Deus é um ídolo, se para você Deus não é nada diferente dos ídolos desse mundo, dos deuses pagãos, aí sim, eu concordo mais uma vez, você tem sérios motivos para se desesperar diante do seu medo.
Agora, se você conhece quem é Deus, você vai sentir medo, mas não vai ser dominado por Ele. Amém? Vamos falar com o Senhor?